Domingo, né? Manhãzinha chuvosa de domingo. É bom ter vocês aqui para a gente poder mais uma vez refletir sobre o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Como não poderia deixar de ser, hoje, né, Dia das Crianças, vamos falar sobre elas, sobre a criança. Eu fiz uma pesquisa para saber quando é que surgiu esse Dia das Crianças. Eu não sei se vocês já sabem, mas tem mais de 100 anos, em 1924, foi criada uma lei para definir que o dia 12 de outubro seria o Dia das Crianças. E qual que era o objetivo dessa lei? Era homenagear as crianças e era fazer com que a gente pensasse, refletisse sobre o bem-estar das crianças, sobre a educação, sobre a saúde, os direitos das crianças. Mas, durante uns 40 anos, isso ficou praticamente só no papel. Ninguém pensava sequer no Dia das Crianças. E como muitas outras datas comemorativas, uns 40 anos depois, nos anos 60, duas empresas tiveram um golpe de marketing para poder fazer rentabilidade a partir do Dia das Crianças. E foi aí que nós começamos, então, a comemorar. Uma empresa lá de brinquedos, fabricante de brinquedos, e uma de cuidados para as crianças, né, produtos de higiene para as crianças, se juntaram e fizeram, então, com que a gente passasse a comemorar o Dia das Crianças. Mas, como em muitas datas comemorativas, isso acaba ficando na parte material, né, na parte comercial, em comprar brinquedos, comprar presentes, em fazer, né, brincadeiras para as crianças, mas a questão do bem-estar da criança, da saúde, dos direitos, muitas vezes acaba esquecida. E aí hoje, como espíritos que somos, vamos refletir um pouquinho sobre isso e também pensando na parte espiritual, porque as crianças são espíritos também. E para isso, nós vamos refletir sobre esse texto que se chama A Criança, que é da Meimei. A Meimei, que viveu pouco tempo aqui na sua última encarnação e queria muito ter sido mãe, mas devido ao pouco tempo que ela esteve aqui, devido às condições de saúde, ela não pôde ter filhos. Mas ela abraçou todas as crianças e hoje ela cuida muito no plano espiritual da parte da evangelização das crianças. Então ela começa no seu texto falando assim: a criança é o dia de amanhã. Isso é uma coisa que nós também costumamos pensar, né? Solicitando-nos concurso fraternal. Então a gente pode olhar para essa afirmação de dois pontos de vista. Primeiro é essa que a gente pensa mesmo, né? A criança é o adulto de amanhã. E como a gente lida com ela hoje, vai refletir lá no futuro, na vida dessa criança. Então, como ela se relaciona com os outros, os relacionamentos dela, como ela enxerga a si mesma, como ela enxerga o mundo, tem as raízes em como ela está sendo educada agora, em como nós tratamos as crianças agora. Para a gente perceber isso, basta a gente olhar para a gente mesmo. Quantas coisas hoje que nós temos, pode ser um medo, pode ser um trauma, que nós temos hoje e que tem raiz lá na nossa infância, de como nós fomos tratados, seja pela nossa família, professores, e aí nós vamos ter a certeza de que o que nós fazemos hoje vai influenciar no futuro das nossas crianças. Outra forma que nós podemos pensar é sobre que mundo nós iremos deixar para as crianças de hoje, para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos bisnetos. E isso passa pela parte material também, porque nós somos espíritos, mas estamos encarnados. Então a Terra é nosso planeta escola, hospital e tudo mais. E que terra nós vamos deixar para as nossas crianças? Né? Pensando nas questões de meio ambiente, dos cuidados mesmo com a nossa cidade, na parte cultural, na parte filosófica, religiosa, que mundo será o que nós vamos deixar para as nossas crianças.
O que nós podemos pensar também são aquelas crianças que nós estamos educando hoje, vão ser os adultos de amanhã. Então vão ser os presidentes, os governadores, os prefeitos, os professores, os empresários de amanhã. São as pessoas com quem terão nossos filhos que lidar, são as crianças de hoje. Então, qual vai ser a sociedade de amanhã? É uma outra coisa para a gente pensar. E até mesmo pensar no ponto da psicosfera, né? O que nós pensamos, nós sentimos, nós falamos, tudo isso muda a psicosfera do nosso planeta. E isso influencia na vida de todos nós, inclusive das nossas crianças. E a Meimei nos lembra que a criança de amanhã solicita o nosso concurso fraternal. E isso nos lembra que aquela criança hoje pode ser nosso filho, pode ser nosso neto, pode ser nosso sobrinho, mas que nós somos todos irmãos, porque somos filhos do mesmo pai. Então nós um dia estivemos na situação de crianças, e um dia requeremos esse cuidado. Talvez nós não tivemos da forma como nós pensamos que teríamos que ter, né? Mas aquela criança não foi colocada na nossa família por acaso. Nós também não estivemos na nossa família por acaso. Fomos colocados ali com objetivos. Então, que nós possamos nos lembrar que aqueles são espíritos que, como nós, estão nesse caminho. Nós podemos não ser perfeitos, espíritos ainda em construção que somos, nós temos alguma experiência a mais do que aquele que é uma criança ainda. Então, que nós podemos ajudar, sim, aquela criança que está, às vezes, sob nossos cuidados, ou às vezes aquela com quem nós nos relacionamos de outra forma. E como que ela nos propõe? A primeira coisa, ela nos diz: a criança é uma planta nascente, é a árvore do futuro, que produzirá, segundo o nosso auxílio, a sementeira. O que é a sementeira? A sementeira nada mais é do que o terreno semeado. Então está lá a semente semeada e depende de vários fatores, né? Eles usam muito essas figuras, né? Os nossos amigos espirituais usam essas figuras para facilitar o nosso entendimento. Da mesma forma que Jesus falou de acordo com os tempos e os lugares, os nossos amigos espirituais também falam coisas que são próximas de nós para a gente entender. Então é fácil a gente entender o que requer o cuidado com essa criança se a gente olhar o que requer, né? Nós estávamos falando do jardim agora mesmo, né? E aí a gente pensar o que aquela plantinha requer. Requer, né, aquilo que está nascendo apenas um cuidado constante. Precisa ter água, precisa ter a nutrição do solo, precisa ter a luminosidade adequada. E isso tem que ser uma coisa constante. E com as nossas crianças é a mesma coisa. Elas chegam aqui, né? Cada bebezinho que nasce aqui, né, é um bebezinho para nós. Mas é um espírito que chega aqui e teve um planejamento reencarnatório para chegar entre nós e vem com objetivos, né? Para que saia dessa encarnação melhor do que quando chegou. A gente muitas vezes vai na direção dos objetivos da matéria, né? O que a criança vai ser quando crescer, né? Que escola nós vamos colocar, que curso, né, a pessoa deve seguir para um dia ser alguém na vida. Mas que nós lembremos também que aquele é um espírito e ele passou por um planejamento reencarnatório. Veio para a nossa família por um objetivo, né? Está num país, na condição social, cultural, na família necessária para aquela condição que o espírito precisa para evoluir. Para conseguir, muitas vezes, um perdão ou para perdoar, para se reaproximar, para expiar. Muitos objetivos nós temos. E aí nós precisamos, através desse cuidado, esse carinho, essa atividade constante, cuidar desse ser que está nascendo. Então a gente precisa
ter o carinho da orientação, porque é um ser que é um espírito que já foi, outras vezes teve outras existências, mas nessa existência está aprendendo tudo de novo. Então, dentro do próprio organismo infantil, ele precisa reaprender coisas. E é preciso, então, ter a compreensão. É preciso ter a proteção também. Da mesma forma que a gente vai lá e tira as ervas daninhas, também é preciso proteger a criança dos perigos mesmo da vida material, mas também dos perigos da vida espiritual. E trazer para essa criança a luz do conhecimento. A próxima coisa que a mentora nos fala é livro em branco. Exibirá depois aquilo que lhe gravarmos nas páginas agora. Isso, num primeiro momento, pode parecer para a gente que é contrário ao que a doutrina espírita nos ensina. Porque a gente sabe que nós somos espíritos e que já vivemos várias existências. Então, como pensar que a criança é um livro em branco? Aí a gente vai lembrar que, apesar de a gente ter tido muitas existências, né, aquele serzinho que nasceu agora pode ser até um espírito mais elevado do que seus próprios pais. Também pode ser um espírito com passado delituoso. Mas, pela misericórdia divina, ele está tendo uma nova oportunidade. Está recebendo de Deus a dádiva sagrada do recomeço. E a gente aprende lá no Livro dos Espíritos que conforme vai se aproximando o momento de encarnar novamente, o espírito se liga ao novo corpo que vai nascer, desde a concepção, mas essa ligação vai ficando cada vez mais forte com o passar do tempo, e então as ideias vão se apagando. O passado vai se apagando. É outra bênção divina. Que a gente possa chegar nessa existência sem se lembrar dos erros que nós cometemos na vida anterior. Então, aquele serzinho pode ter cometido vários delitos, mas nós não nos lembramos, nem ele. Porque isso é o que vai propiciar que ele possa aproveitar essa nova oportunidade. Como a gente poderia se reconciliar com alguém na família se nós soubéssemos o que nós fizemos um para o outro no passado? Imagine com a vergonha de um espírito que todos soubessem os delitos que ele cometeu. Então, Deus nos dá esse véu do esquecimento como uma bênção. Então, naquela existência que começa, nós podemos considerar, sim, que é um livro em branco. Que nós vamos, então, poder reiniciar, poder começar de novo. E o Livro dos Espíritos também nos ensina que a infância é um momento em que o espírito está mais apto a receber conselhos, orientações, que está mais apto a ter aqueles maus pendores, né, reprimidos. Então, aquilo que nós trouxermos para a infância, aquilo que nós, as memórias, os conselhos, as orientações que nós trouxermos para a infância, vão ser aquilo que vão estar naquele livro e que vão poder ser usados quando aquela criança for um adulto. E ela continua dizendo assim: luz iniciante, brilhará no porvir conforme o combustível que lhe ofertarmos ao coração. Aqui a gente encontra outra referência que a gente vê muito, principalmente nos evangelhos. Que a gente vê falando de luz e vê falando de combustível. E aí a gente se lembra da candeia, que foi muitas vezes falado, né? Lâmpada, lamparina, depende da tradução, a gente vê mais como candeia. E aí a gente se lembra lá da parábola da candeia, em que Jesus disse, né? Vós sois a luz do mundo. E aí ele nos diz que ninguém vai acende uma candeia, uma lâmpada, e esconde embaixo de um vaso
embaixo de um móvel, embaixo da cama. A gente acende e coloca sobre um móvel alto, apropriado, para que quem entre possa ver a luz. Então ele nos lembra da mesma forma que brilha a vossa luz diante dos homens, para que eles vendo as suas boas obras glorifiquem a Deus. E quando a gente tenta interpretar isso, muitas vezes a gente pensa na parte de conhecimento. Então, eu conheço algo, então eu preciso levar para as pessoas esse algo que eu conheço. Então, eu travei conhecimento com o Evangelho e eu preciso, então, levar o Evangelho para as pessoas. Eu vou falar para as pessoas. E isso é bom, isso é importante e é necessário, que a gente possa levar, sim, o Evangelho de Jesus para as outras pessoas, para que eles possam conhecer. Mas o Emmanuel nos lembra que o Evangelho não é só sobre palavras, só sobre falar. O Evangelho é para ser vivido, é para estar na nossa vida prática, é para refletir a luz do Evangelho em como nós agimos na nossa vida. Então tem um texto que ele fala da candeia simbólica e ele fala de várias formas em que essa luz do Evangelho vai para cada um que a gente encontra, vai um raiozinho de luz, de alguma forma. Aquela interação necessita de uma determinada luz. E no nosso modo de proceder, a gente mostra essa luz. Por exemplo, para o triste, essa luz é o consolo. Para o que está faminto, essa luz é o pão. Para o que está encolerizado, essa luz é a serenidade. E ele segue assim nos dizendo que o Evangelho então deve se refletir nas nossas ações. Então nós entendemos que aqui, essa luz iniciante, que é a criança, quando ela for mais adulta, um jovem, um adulto, quais são as ações que ela vai ter? Como que será essa luz? E aí a gente vê a parte do combustível. O Caibar Schutel faz uma análise também dessa parábola da candeia, e uma parte ele diz assim, que ele faz uma comparação naquela questão. Pelo fruto se conhece a árvore, de forma que uma árvore má não pode dar um fruto bom. Então ele diz, pela luz nós conhecemos o combustível. Então, dependendo do combustível, a luz que você tem é diferente. É mais viva, mais brilhante, é uma chama mais limpa. Então, aqui, a mentora está nos lembrando que as ações das nossas crianças lá no futuro dependem do combustível que nós estamos colocando no coração delas. E aí, o que seriam esses combustíveis, né, que a gente pode pensar? O carinho que nós temos com as nossas crianças. O carinho de orientar quando algo saiu errado. Os conselhos que nós damos quando elas precisam saberem seguir em que direção. Inclusive, nós podemos pedir conselhos para os nossos amigos espirituais quando nós próprios não soubermos quando dar conselho. E, principalmente, o nosso exemplo. Nós mesmos fazendo luzir o Evangelho nas nossas ações e dando o exemplo para as nossas crianças. Isso vai sendo o combustível que nós vamos colocando no coração dessas crianças, para que no futuro, quando elas estiverem diante do triste, elas possam luzir o consolo. Se estiverem diante do encolerizado, possam luzir serenidade. Se estiverem diante daquele que tem fome, que elas possam luzir o alimento. E ela nos dá mais uma orientação
comparando a criança com um barco frágil. Esse barco frágil realizará a travessia do oceano encapelado da terra, de acordo com as instalações de resistência com que lhe enriquecemos a edificação. Esse barco frágil representa o espírito, com as suas dificuldades, com os seus erros, os seus vícios, os seus defeitos. Nós próprios podemos ser esse barco frágil. A travessia é a nossa existência que estamos passando agora. E esse oceano agitado são as vicissitudes da vida. Tudo aquilo que nos acontece, que nós chamamos muitas vezes de problema, e que na verdade são as lições que nós precisamos aprender. Então aquela criança tem toda essa travessia pela frente. E aquele barquinho frágil para fazer essa travessia, e sabemos que o mar não é um mar calmo. O Evangelho, segundo o Espiritismo, ele nos fala que a criança também é um espírito milenar, tanto quanto nós, muitas vezes a gente esquece. E traz consigo, de outras existências, as suas virtudes, os seus defeitos, os seus maus pendores. E esses maus pendores podem surgir já na mais tenra idade. E ele chama a atenção dos pais da responsabilidade de já cuidar de extirpar esses maus pendores, principalmente voltado ao egoísmo e ao orgulho, porque ele nos diz que é o pai de todos os nossos defeitos. Então, como um jardineiro, o pai e a mãe, ou quem ele faz às vezes, deve cuidar de ir lá. Nasceu a planta daninha, vai lá e tira, antes que ela finque raízes, porque isso vai ser muito mais difícil e doloroso extirpar essa raiz depois que aquela planta estiver forte. Então é a tarefa dos pais ficar atentos para reprimir isso. E como é que nós vamos criar essas instalações de resistência? Aqui entra o papel muito importante da evangelização das crianças. Porque, de novo, pensando em nós, eu acho que cada um pode se lembrar pelo menos uma vez em que a doutrina espírita, o conhecimento que a doutrina espírita nos trouxe, nos deu força, nos deu inspiração para superar uma dificuldade. Então, aquela criança está apenas começando e nós sabemos que a travessia será difícil. Então, aquele conhecimento que nós temos hoje e que na evangelização vai ser colocado para cada criança de acordo com a sua faixa etária, com a sua capacidade de compreensão, para que ela possa entender que ela é um espírito, que ela está aqui para aprender. Entender por que as coisas acontecem na Terra da forma como acontece. E aparentemente nós temos injustiças. Entender que não estamos sozinhos, que nós temos os nossos protetores. Entender para onde nós estamos seguindo e como nós chegamos lá. Entender o poder da oração. Tudo isso vai fortalecendo a criança, para que diante das dificuldades ela tenha esses recursos, essas ferramentas para poder lidar. E na evangelização isso é levado para ela da forma como ela pode entender naquele momento de vida dela. Então, na alma da criança reside a essência da paz ou da guerra, da felicidade ou do infortúnio para os dias que virão. Então, o que será do futuro do nosso planeta, da humanidade? Isso depende em grande medida daquilo que nós fazemos hoje, da forma como nós educamos, como nós evangelizamos, como nós lidamos com as crianças hoje. E a Meimei
nos finaliza esse texto dizendo: conduzimos, pois, o espírito infantil para a grande compreensão com Jesus, é consagrarmos nossa vida à experiência mais sublime do mundo, o serviço da humanidade, na pessoa dos nossos semelhantes, a caminho da redenção para sempre. E isso, na nossa rotina corrida do dia a dia, muitas vezes a gente não se lembra da importância que tem o papel da educação, da evangelização das nossas crianças, para aquela criança, para o futuro dela aqui no planeta, mas para o futuro dela como espírito que é. Porque ela veio aqui para evoluir, para passar experiências, para passar por provas, por expiações, a fim de evoluir. Então, a importância disso para ela como espírito que ela é. E aqui a Meimei nos lembra a importância disso para a humanidade inteira. O objetivo da doutrina espírita é auxiliar a evolução da humanidade. E não tem como a gente pensar na evolução da humanidade sem pensar na evolução do homem. Da mesma forma, não tem como a gente pensar que vamos ter um homem evoluído se nós não apoiarmos a criança na sua evolução. Então, qual seria o melhor presente do Dia das Crianças que nós podemos dar a cada dia, né? É a bênção, né? O amor, o cuidado, levar o evangelho, a oração para os nossos pequenos, para que um dia nós possamos ver, então, aquela criança agindo na sua vida com o evangelho de Jesus, né? Com a compreensão do evangelho de Jesus. E assim, então, nós teremos o reino de Deus chegando ao coração dos homens e, a partir daí, para o nosso planeta inteiro. Então, agradeço, muito obrigada. E Jesus abençoe a todos. Obrigado, professora.